Vamos começar então pelas quatro informações principais que a gente vai trazer nesse espaço aqui, né? Como eu falei antes, eu gosto de trabalhar com essa lógica quando a gente está falando de dashboard de tráfego pago, que é trazer o quanto que foi investido, o quanto de resultado que foi gerado, qual que é o custo médio por aquele resultado e também a taxa de conversão, a taxa de retorno, né? Que aí pode ser ROAS, pode ser taxa de conversão, pode ser até o próprio valor de conversão, né? Dependendo se você trabalha em campanhas de vendas, né? Enfim, mas essas 4 principais informações normalmente é o que a gente bate o olho e a gente já olha para eles assim, já observando se tá legal ou se não tá, né? Depois o restante é tudo mais complementar aqui no nosso projeto também. Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu tenho aqui alguns recados bem rápidos para te dar antes da gente entrar no conteúdo de fato. O primeiro recado é o seguinte: quando a gente gravou essa aula aqui, ela teve aí de material bruto cerca de 3 horas, tá? E a nossa ideia inicial era que a gente tivesse um único vídeo. A gente analisou o material e viu que era muito grande, muito denso para disponibilizar em uma única aula, e nós resolvemos transformar então esse material todo, essa gravação, em uma playlist com várias aulas um pouco mais curtas. Então você consegue começar num dia, terminar no outro, enfim, e acompanhar esse processo do início ao fim para você aprender a criar esse dashboard do absoluto zero, tá bom? Até o finalzinho lá tem todos os detalhes ao longo de todo esse conteúdo aqui. Então esse é o primeiro recado. Por que eu tô te falando isso? Talvez você chegou nesse vídeo aqui e você já vai entrar na metade do conteúdo, por exemplo. Confere aqui do ladinho que tem a playlist para você voltar lá na primeira aula e começar desde o começo para não perder nenhuma das etapas, nenhum dos detalhes que são importantes ao longo de todo esse aprendizado aí que a gente compartilhou com você, tá bom? Então confere aqui, a gente vai deixar na descrição aqui também o link da playlist para você começar do começo e ir até o final dessa sequência aqui. E o segundo recado é o seguinte: nesse momento em que a gente está produzindo esse material, a gente está pensando sobre a possibilidade de disponibilizar já esse projeto finalizado, pronto já para você conseguir baixar gratuitamente, tá? Se isso for interessante para você, coloca aqui nos comentários desse vídeo que você está assistindo ou de vários vídeos aqui dessa playlist, enfim, para a gente entender se isso é interessante ou não. Eu considero que é importante você, além de ter esse projeto já pronto, né, para você conseguir acessar e tudo mais, aprender todo o conceito que a gente divulgou ao longo dessas aulas aqui, para você aprender, né, como que a gente aplica isso, como que funciona todo esse processo de criação, tá? Mas enfim, coloca o comentário aqui se isso for importante para você, se for interessante, e a gente vai decidir então se vai liberar esse acesso ou não, tá bom? Vai depender muito dos comentários de vocês aqui. E para finalizar, se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, faz sua inscrição aqui, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que semanalmente a gente compartilha aqui com você. Também deixa o seu like aqui que ajuda bastante a gente chegar em mais pessoas e divulgar aqui o nosso trabalho. E participe aqui nos comentários com sugestões, com críticas, enfim, com perguntas para que a gente consiga aqui trocar uma ideia e evoluir junto com você que está assistindo esse conteúdo aqui agora. Dito isso, então, a gente vai lá para o conteúdo desse vídeo. Lembrando mais uma vez, se você chegou através desse vídeo aqui e ele não é o primeiro dessa playlist, toca no link ali, volta lá no início, porque cada detalhe ao longo dessa sequência de vídeos aqui importa muito. Só tem um detalhe que eu quero trazer aqui, que é destacar essa área aqui, ó. Eu quero destacar essa área nessa cor aqui, tá? Então como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui mais uma vez a imagem que eu tenho aqui que eu tenho baixado aqui, né? Puxei a imagem aqui então mais uma vez para que eu consiga pegar essas cores aqui, né? A gente vai deixar igual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um leve degradê nesse elemento aqui e aí você já vai aprender como que você trabalha com degradê aqui no Looker Studio, tá? Inclusive fazendo uma ressalva aqui, quando a gente lançou a nossa primeira versão do GT Dash, foi o primeiro dashboard que veio com recurso nativo do Looker Studio, trazendo degradê, né? Então, assim, foi uma das coisas bastante elogiadas também lá na nossa primeira versão do GT Dash. Depois a gente começou a fazer os nossos layouts no Figma, como eu comentei antes, e aí as possibilidades são muito maiores, mas é possível fazer algumas coisas bem interessantes aqui também com o Looker Studio. Vamos lá. Vou selecionar aqui o elemento, vou alterar aqui a cor do plano de fundo, né? E se eu clicar aqui, ele vai ficar sólido, ó, tá vendo? Eu quero que ele fique um pouquinho de degradê aqui, então eu clico mais uma vez, vou clicar aqui nessa opção de baixo, degradê,
E pode ver que ele já pegou a cor, né, que eu tinha selecionado. Então é uma forma interessante também de você fazer isso. Vou clicar aqui agora para selecionar a segunda cor. Vou clicar em outra cor aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma cor um pouquinho mais clara. Talvez essa aqui. Fique interessante. E agora eu vou definir um ângulo aqui como 90 graus. Eu quero que esse degradê ele fique na lateral assim, né? Na verdade eu posso até colocar um pouquinho mais, um 135 aqui. Eu acho que vai ficar interessante. E aí, prontinho. A gente já tem um leve degradê aqui. Eu acabei não gostando dessa cor aqui, ó. Então vamos refazer ele, tá? Vou vir aqui. Colocar essa também não me agradou. Eu acabei... Deixa eu cancelar aqui, ó, porque eu troquei no espaço errado aqui. Eu quero alterar essa cor aqui, ó. Então tem que selecionar ela. Eu vou colocar essa segunda cor. Depois eu venho aqui de novo, vou clicar no mais para eu fazer uma leve alteração nessa cor aqui, ó. Tá? E aí, aqui eu vou fazer na mão mesmo. Eu acredito que vai dar certo. Vou fazer mais ou menos assim. Vou dar um OK. Concluído. Prontinho. Agora ficou mais dentro daquilo que eu estou buscando visualmente aqui para esse espaço no meu dashboard. Feito isso, eu vou deixar essa imagem aqui do lado. Caso eu precise dela de novo, ela já está aqui, não preciso importar ela de novo, tá? Agora sim, vamos começar a adicionar os nossos gráficos aqui. Nessa área aqui, eu vou trazer 4 gráficos de total, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar um gráfico, visão geral, um gráfico de total, e vou adicionar esses gráficos aqui. Já vou mais ou menos colocar eles aqui, né, na disposição que eu quero. E aqui a gente tem algumas opções, né? Ou seja, eu posso, tá vendo que aqui que ele pegou a primeira métrica que ele puxou aqui automaticamente são os cliques, né? Só que aqui eu vou querer mostrar o investimento. Então eu posso tanto puxar aqui, no caso do Google, o investimento chama custo, né? Vou puxar aqui o custo, tá? Mas se eu não quiser que apareça custo aqui, eu posso clicar aqui, ó, nessa canetinha e reinscrever isso aqui, tá? Para investimento, por exemplo. Aí aqui a gente tem algumas opções de como que a gente consegue organizar, né? Enfim, esse título, o que a gente consegue fazer. Ou até mesmo a gente pode vir aqui, ó, na aba de estilo, um pouquinho mais para baixo aqui, ocultar o nome dessa métrica, pegar um elemento de texto e trabalhar com um título de texto. Escrevi aqui investimento, aí eu consigo aumentar, por exemplo, aqui para 18, vou manter branco, vou colocar em bold aqui, né? Ó, posso vir aqui no distanciamento aqui, ó, da parte de cima e colocar 10, né? Que daí ele fica bem certinho. Como eu estou trabalhando com grade de 10 pixels, coloquei 10 aqui, ele já fica certinho aqui no meio, ó. E eu já consigo ter esses alinhamentos acontecendo de uma forma muito mais interessante. O que acontece? Aqui eu estou utilizando, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Esses hackzinhos aqui, eles fazem toda a diferença para você deixar o seu layout bem alinhadinho, bem profissional, tá? Eu vou colocar aqui esse elemento, ó, 10 pixels de distância do meu componente, do meu plano de fundo ali no caso, tá? Então eu vou pegar e vou arrastar. Pode ver que ele andou 10 pixels aqui. Só que na caixa ele tá com 8 pixels aqui à esquerda e 8 à direita, tá vendo? Ó? Então eu vou mudar aqui para 10 e na direita para 10 também, tá? Por quê? Porque daí eu vou pegar esse aqui, eu tô mantendo ele no mesmo alinhamento aqui, ó. Pode ver que ele tá com 10 de distância aqui também, né? Só que eu preciso ajustar lá também esses espaçamentos, que no caso aqui pro padrão ele veio como 24. Eu vou querer colocar no 10 e aqui no 10 também. E o que ele fez? Ele vai alinhar perfeitamente aqui aquele título de texto que eu tenho lá em cima com a informação que eu tenho nesse gráfico de total aqui. Ok? Então esse é o tipo de insight, né? Esse é o tipo de hack aí que faz total diferença na hora de você construir os seus projetos aqui no Looker Studio. Tá vendo que aqui ele está mantendo fixo o cabeçalho, né? Porque a gente definiu isso a nível de tema. Mas para esse caso aqui eu não vou querer essa opção, então eu vou clicar aqui onde está mostrar sempre e vou colocar como não mostrar. E ele trouxe aqui pra gente, ó, vou encostar aqui certinho, colocar aqui. E depois eu vou ativar mais algumas opções. Eu quero te mostrar como que está ficando essa primeira construção que a gente está fazendo aqui nesse nosso card, tá? Então, coloquei o título aqui como um texto, vou até diminuir ele um pouquinho. Diminuir esse espaço aqui. Acho que aqui assim tá bom. Já vou duplicar ele, já vou colocar aqui como resultado, né? Essa segunda opção.
Deixa eu ver, esse aqui tá bem encostado lá em cima. Então vamos fazer aqui. Coloquei aqui resultado. Vou duplicar mais uma vez, vou arrastar aqui para baixo, colocar o mesmo distanciamento que a gente tem aqui e aqui a nossa taxa de conversão. Então inicialmente coloquei assim para você entender que a gente vai ter esses 4 cards dispostos nessa organização aqui. Obviamente que a gente vai ajustando isso aqui aos poucos, né? Ele está aparecendo aqui para a gente informações zeradas até esse momento, provavelmente porque a gente não colocou nenhum tipo de controle de período aqui, né? Então como que a gente faz isso? Já vamos adicionar esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui adicionar um controle, vou colocar aqui controle de período e vou colocar ele nesse espaço aqui, ó. Tá? Gosto de colocar o período padrão como este mês até agora. Cadê? Aqui, ó. Este mês até agora. Então ele vai pegar o primeiro dia do mês até o dia que a gente está nesse caso. Deixa eu atualizar aqui os dados, ver se vai trazer alguma coisa. Na verdade, eu acho que eu trouxe uma conta aqui que não tem informação. Então, deixa eu já mudar isso aqui, ó. Vou editar a conexão. Pronto, conectei uma conta agora que tem informação que vai ficar melhor da gente trabalhar aqui, tá? Vou selecionar aqui agora esse gráfico. Aí eu vou habilitar algumas opções aqui que eu acho interessantes, tá? Primeira, o período de comparação, para a gente saber se a gente está acima ou abaixo comparado ao período anterior. Como que eu faço isso, né? Selecionei aqui o gráfico, aqui na aba de configuração. Vou descer um pouquinho aqui e vou colocar aqui, ó, período de comparação. Tá vendo que tá nenhuma? Ó? Eu vou clicar aqui, clico aqui em cima e vou colocar período anterior. Então, automaticamente o período que tiver selecionado aqui no nosso controle de períodos, ele vai comparar com o período anterior. Então, nesse caso aqui, ó, 184,8% a mais do que o período anterior, no que diz respeito a investimento, tá? Dando mais uma espiada, então, na nossa referência, eu já vou mudar aqui algumas questões no aspecto visual, tá? Até para ter noção ali do espaçamento e tudo mais. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Eu vou baixar isso aqui um pouquinho, tá? Vou baixar essa informação, deixa eu recolher um pouco aqui. Vou baixar ele aqui, tá? Vou trazer esse texto aqui, né, que é o nosso título. 1, 2, 3, 4, 5. Acredito que já é o suficiente aqui para o que eu quero montar e você já vai acompanhar o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas a gente vai ajustando aqui os detalhes. Então andei 5 vezes, né, do que estava aqui para o lado direito, baixei um pouquinho esse aqui, vou levantar agora um pouco mais. Deixa eu ir um pouquinho mais para cima, acho que aqui mais ou menos está legal. E agora a gente vai colocar um ícone aqui, assim como a gente tem na nossa referência aqui, tá? Eu tô achando ele muito grudado aqui em cima, então vamos baixar um pouquinho também, vamos baixar um, tá? E a gente vai fazer essa nossa configuração aqui dos ícones, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é de pegar aqui, ó, um retângulo, né? E colocar mais ou menos aqui. Se eu pegar, deixa eu ver, mais ou menos isso aqui, colocar o alinhamento aqui, ó. Andar com ele um pouquinho para baixo para ficar no meio, tá vendo aqui, ó? E aqui ele fica com esse aspecto um pouco mais quadrado. Venho aqui e arredondo. Acredito que 5 vai ficar interessante aqui. Esse arredondamento aqui no ícone, né? Se a gente colocar 10, vamos testar com 10. 10 ficou melhor ainda, tá? Então vou manter isso aqui, que aqui depois a gente vai colocar alguns ícones. Então para deixar visualmente mais interessante aqui o nosso projeto. Lembra que eu tenho que descer aqui para ele ficar no mesmo alinhamento, ó. Eu vou andar um pouquinho mais para a direita com ele, tá? Ó, tá vendo que ele está encostando aqui, né? Então, como a gente tem aqueles 10 pixels de espaçamento na nossa caixa de texto, ele acaba ficando certinho aqui, esse espaçamento. Vamos lá. Vamos duplicar esse aqui e vamos trazer aqui para baixo. No mesmo alinhamento. Esse aqui a gente traz aqui assim. Vamos duplicar esse aqui. Trazer um pouquinho aqui para baixo. Acho que está alinhado, né? E aí aqui a gente encaixa, então, dessa forma. Acabou que aqui ficou muito perto, ó. Então eu vou selecionar já segurando o Shift, todos esses aqui, e vou andar com eles pelo menos umas 2 vezes aqui para frente. Acho que 3 vezes vai ficar legal, tá? A princípio gostei desse espaçamento. Agora quando eu adicionar os outros gráficos aqui é que a gente vai ter certeza se tá ficando legal isso aqui. Uma das coisas que eu faço muito no desenvolvimento de um projeto é ficar duplicando
os elementos que eu já fiz algumas configurações. Então, antes de eu duplicar esse gráfico aqui, já para aproveitar as configurações, eu quero revisar algumas questões aqui relacionadas à fonte, tá? Então aqui, infelizmente, eu não consigo colocar essa fonte como um bold, por exemplo, né? Eu gostaria de colocar ela como um bold, mas não consigo. Eu só posso mexer no tamanho e na cor. Então, nesse caso, não tem muito que a gente fazer aqui, não. Tá? Os espaçamentos já estão ok. Nosso período de comparação aqui também está ok. Então, a única alteração que eu vou fazer aqui é de marcar um recurso que a gente tem aqui, ó, que também é meio recente, né? Do momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos é meio recente aqui no Looker, que é a gente colocar isso aqui como mostrar como em andamento, tá? Então, eu vou marcar essa caixinha, pode ver que ele adicionou uma barrinha aqui pra gente. Visualmente fica bastante interessante isso aqui. E essa barrinha a gente consegue informar para o Looker no que ela vai se basear, né? No caso aqui ele já veio como um período, ou seja, ele está comparando essa métrica aqui com o período, né? Que é essa mesma comparação que ele faz aqui em cima, porcentagem, só que aqui ele traz esse aspecto visual como em andamento, ou seja, eu já consigo entender que no período anterior eu fiz esse valor aqui de investimento, né? E até o momento, nesse período aqui, eu estou com esse investimento aqui, e aí eu já tenho também essa informação em porcentagem, tá? Eu poderia também fazer de vir aqui em estilo e aqui no alinhamento dessas informações, ó, o nome da métrica, o valor da métrica e o período de comparação, jogar ele lá para o lado direito, no caso do meu gráfico, tá? Se talvez isso aqui fizer sentido, eu acho que vai ficar interessante. Eu acho que fica meio bagunçado, então deixa eu voltar lá pro lado esquerdo mesmo, como um alinhamento. Acho que aí ficou bem legal. Vamos voltar aqui o zoom pro padrão. Então aqui a gente já tem também essas configurações feitas. Eu mudei de ideia, não gostei dessa opção, então eu vou desligar aqui porque eu acho que ficou muito poluído, tá? Tem algo aqui que está me incomodando, que é o espaçamento. Ele está muito grudado essa informação. Então eu vou vir aqui em estilo. Lá na opção lá embaixo, ó, espaçamento entre linhas, ele está como automático. Deixa eu colocar uns 10 pixels aqui. Ficou muito pertinho. Uns 48 ficou demais. 36 vai ficar legal, tá? Então eu vou manter dessa forma aqui essas configurações que eu quero fazer aqui nesse gráfico. Tem alguma coisa que está me incomodando aqui e a gente já vai descobrir o que é isso. Na nossa referência a gente tem o título aqui e depois o valor aqui embaixo, né? O ícone está solto lá em cima. Então talvez se a gente seguir um pouco mais à risca, né? Essa nossa referência, a gente consegue trazer mais harmonia aqui para esse nosso layout. Como que a gente vai fazer essa configuração? Estou aqui em estilo, tá? Com esse gráfico selecionado. Vou baixar um pouquinho aqui a página, né? As propriedades. Vou voltar aqui com a informação do da nossa métrica, tá? O nome da nossa métrica. E aí, aqui no espaço superior, a gente vai colocar um pouco mais aqui, ó. Vou colocar uns 24 aqui. Na verdade, eu posso manter 10 e simplesmente baixar ela aqui, né? Acho que aqui vai ficar legal. Pronto. Aqui ele já me agrada um pouquinho mais. Aqui no lugar desses títulos que a gente tinha colocado, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, só para a gente fazer uma decoração aqui, né? Deixa eu recolher ele um pouquinho. Vou colocar um alinhamento central. Colocar ele mais ou menos aqui, ó. Esse alinhamento não está bem no centro. Acho que aqui vai ficar legal. E aqui nessa construção é muito isso, sabe? É muito da gente ir testando realmente o que vai funcionar, o que não vai, enfim, para a gente chegar no resultado que a gente está buscando. Então, você pode perceber que várias coisas aqui que eu estou testando de certa forma, estão me incomodando. Não estou gostando muito, né, do resultado. Então, eu vou testando, né, fazendo vários testes aqui até chegar num resultado que eu considere, realmente tá interessante, eu acho que dá pra gente continuar dessa forma. Enquanto eu não achar essa configuração, eu fico fazendo esses testes, tá? Pra você entender que isso aqui é totalmente normal. Acho que aqui é o espaçamento, né?
5, foi. Bom, aqui a princípio eu vou manter essas configurações, tá? Já vou duplicar esse elemento aqui também. Vou trazer para cá, mantendo esse alinhamento. Tá? O alinhamento aqui ele tá 10 pixels antes, né, dessa base aqui que a gente vai colocar os ícones, para que ele mantenha o alinhamento aqui com as informações. Deixa eu tirar essa opção daqui também. E eu não sei se isso aqui vai ficar legal, então por enquanto eu vou simplesmente eliminar essas caixas de textos daqui, tá? Vou duplicar mais uma vez para trazer para cá. Na verdade, vou fazer assim, ó. Vou selecionar aqui, seleciono mais uma vez segurando o Shift, já duplico os dois, que daí eu trago aqui para baixo, ó, e eu já consigo também manter essa configuração para os dois. Pode ver que o espaçamento aqui ficou igual, né? Ele está colado aqui, ó, essa margem da nossa caixa aqui do elemento, tá? E aí acabou ficando aqui também bem interessante aqui embaixo esse espaçamento. Eu acredito que é mais ou menos isso que vai ficar interessante aqui para nós. Então eu acredito que essa primeira configuração aqui dos nossos 4 cards vai ser mais ou menos por aí. Obviamente aqui a gente duplicou os elementos, então tem informação repetida, né? Já vamos mudar isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou trazer uma métrica de conversões aqui. Essa daqui. Depois eu quero saber o custo por conversão. Nesse caso aqui, eu sempre gosto de trazer uma métrica customizada, né? Ou seja, uma métrica que a gente cria ela aqui na nossa base de dados. É um pouquinho mais avançado, então eu vou evitar de fazer essa configuração nesse projeto aqui para não confundir muito a sua cabeça aí. Mas vamos lá, a gente vai pegar aqui, ó, custo por conversão aqui, ó, custo barra conversão, tá vendo? Vamos pegar esse aqui, ele vai trazer o custo médio das nossas conversões. Pode ver que aqui já ficou vermelhinho, ó. Só que na verdade, aqui entra aquela lógica que eu falei antes. Se o custo pela conversão for menor, ele deve ser um resultado positivo aqui pra gente. Então vamos mudar isso aqui já, para não ficar confuso, né? Vou clicar aqui em estilo e aqui nos campos de comparação, ó, o positivo então vai ser vermelho e o negativo vai ser verde. Ou seja, quanto menos eu pagar por uma conversão, melhor é, né? Então ele vai aparecer como verde aqui pra gente. E aqui, sobre esse retorno aqui do nosso investimento, a gente vai trazer então a informação de taxa de conversão. Aqui, ó, essa segunda aqui. Tá bom? A gente pode renomear, lembra, né? Taxa de conversão. Aqui também vou renomear para ficar mais bonito. Custo por conversão. Prontinho. Então já temos aqui o nosso primeiro espaço um pouquinho mais definido, do jeito que eu imagino que a gente vai manter até o final do nosso projeto aqui. Obviamente que existem várias outras opções aqui que eu não estou me atendo muito para o nosso vídeo não ficar muito prolongado, né?